Olá pessoal, antes de iniciarmos as práticas propriamente ditas, eu vou apresentar para vocês o conjunto de dados que nós utilizaremos nessas práticas, tá? Serão dois conjuntos de dados. Vou utilizar um conjunto de dados focado mais em um ambiente de terrenos cristalinos, tá? Majoritariamente, e um outro conjunto de dados ao qual está associado um ambiente predominantemente sedimentar, no caso da bacia do Araripe, tá? Que será objeto de estudo de vocês no próximo semestre, quando vocês realizarão um mapeamento de terrenos sedimentares. Mas alguns procedimentos no processamento digital de imagens, eles são bem mais visíveis, os seus resultados, as suas feições, em ambientes cristalinos, pois é neles onde majoritariamente encontram-se de forma mais evidente uma série de estruturas geológicas que podem ser realçadas em alguns processamentos, tá? Então nós vamos utilizar esses dois conjuntos de dados. Eu separei dois conjuntos de dados para vocês, sendo um que nós vamos trabalhar focados ali no entorno do município de Banabuiú, terreno predominantemente de rochas cristalinas, e outro que nós focaremos na borda norte da bacia do Araripe, mais ou menos na região entre Nova Olinda e Santana do Cariri, tá? Que geralmente é a área foco do mapeamento de terrenos sedimentares. Mas antes disso, eu vou mostrar para vocês um pouco sobre como são constituídos esses dados depois que vocês fazem a aquisição deles, tá? Anteriormente eu já apresentei para vocês algumas fontes de dados para download. Uma delas talvez a principal é o Earth Explorer da USGS, Serviço Geológico dos Estados Unidos, tá? E aqui no conjunto de dados que são disponíveis para download, que eu já mostrei para vocês, nós podemos expandir essa opção da Landsat. Ao expandirmos a opção da Landsat, nós temos várias opções, tá? Landsat Legacy, coleção 1, coleção 2 level 1, coleção 2 level 2, tá? O que é essa série de conjuntos de dados? Aqui são uma série de dados mais antigos, tá? Esses dados legacy que não passaram por novos reprocessamentos. E essa coleção 1 e agora a coleção 2 são novos reprocessamentos que foram feitos a fim de otimizar os dados. Tá? Mas qual é a diferença do level 1 para o level 2 dessa coleção 2? Que é a coleção que nós vamos utilizar. Tá? Ao maximizar, ao expandir cada uma dessas coleções, tem esse símbolo de informação. Tá? No caso aqui do Landsat 8, 9. Ao clicar nele, a gente consegue um detalhamento do que é a coleção level 1, a coleção 2 level 1, tá? E aqui a coleção 2 level 2. Basicamente, a coleção 2 level 1, ela contém todos os dados do sensor OLI, que é o sensor multispectral, que opera no intervalo do espectro óptico, e o sensor TIRS, que é o sensor termal, tá? Além da banda pancromática que visa melhorar a resolução espacial mediante o processo de fusão de imagens que nós também vamos fazer mais à frente. Tá? Então, esse dado ele não está necessariamente corrigido espectralmente sob o ponto de vista de influência atmosférica. Tá? Existe toda uma influência que a atmosfera incide com relação à energia eletromagnética do Sol que irradia do Sol, atinge os alvos em superfície e essa energia retorna para chegar ao sensor imageador orbital. Tem todo um pacote atmosférico no entorno. E aí ocorre uma série de fenômenos de absorção, de espalhamento atmosférico, que por vezes acabam distorcendo um pouco os dados. E a correção
por assim dizer, dessa influência atmosférica é chamada de correção atmosférica. Tá? Porém, nesses dados da coleção 2, level 1, eles são passíveis de realizarmos a correção atmosférica num programa de processamento digital de imagens, porque eles não foram corrigidos, tá? Mas o level 2 da coleção 2, ele já é um dado corrigido espectralmente e que apresenta o dado na forma de reflectância de superfície, tá? Além de temperatura de superfície para aqueles dados termais. Tá? Então, quando nós trabalhamos com reflectância de superfície, significa que nós estamos trabalhando com um dado que já foi corrigido com relação à influência atmosférica, tá? E vocês têm a possibilidade de realizar o download desse dado já em reflectância de superfície, escolhendo o level 2, coleção 2. Tá? Só que para nós realizarmos uma prática completa, já que a correção atmosférica ela está contida dentro de uma etapa de pré-processamento, nós vamos utilizar para um contexto didático o level 1 dessa coleção 2. Tá? Então eu separei esse conjunto de dados para vocês. Já mostrei como fazer essa pesquisa e como fazer o download. Tá? E esse conjunto de dados, quando vocês baixam, tá? Vejam que eu tentei organizar as minhas pastas de modo a sempre dizer na nomenclatura das pastas, dos arquivos, o que é o produto que contém nessas pastas. Tá? Minha sugestão, tentem sempre manter uma nomenclatura, estabeleçam um padrão de nomenclatura para suas pastas, seus arquivos, para que vocês entendam o que possui ali dentro. Tá? Porque quando a gente trabalha com sensoramento remoto, com geoprocessamento, é muito fácil se confundir se você não tiver uma nomenclatura adequada dos seus arquivos, porque esses arquivos, por vezes, eles aumentam exponencialmente e se você não tem essa nomenclatura, pode ocorrer alguma confusão. Tá? Então vejam que eu criei aqui uma pasta Banabuiú, criei uma pasta Landsat 8, porque essa é a minha fonte de dados, criei uma pasta C2L1, que me remete a Collection 2 Level 1, então eu já sei que ali é um produto que não foi corrigido atmosfericamente. Tá? Não olhem agora essas pastas que foram criadas, tá? Eu vou apresentar para vocês o porquê delas, mas o arquivo baixado é esse daqui. Tá? Ele tem toda essa nomenclatura que a princípio parece estranha, mas eu vou apresentar para vocês o porquê desta nomenclatura. Tá? Minha sugestão, extraiam esse arquivo zipado. Tá? Vou abrir o arquivo, ó. Vejam que ele tem um monte de arquivos dentro. Arquivos em extensão .tif, que são as imagens, arquivos txt, alguns arquivos de metadado. Tá? Criem uma pasta, por exemplo, aqui eu criei uma pasta imagens, e extraiam todos esses arquivos dentro dessa pasta imagens, tá? Como eu fiz aqui nesse exemplo. Tá? Vejam que eu posso reorganizar os meus dados. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês o porquê dessa nomenclatura LC8, L1TP. Tá? Dentro dessa pasta extraída, além dos arquivos de bandas, aqui no caso da Landsat 8, temos a banda 1 até a banda 7, que são as bandas multiespectrais do intervalo óptico. Tá? A banda 8, que é a banda pancromática, que ela é uma banda em 15 metros de resolução espacial, 15 metros de lado os pixels. Percebam que, inclusive, por ela ter uma melhor resolução espacial, o tamanho do arquivo também é bem maior. E vejam que o arquivo, apesar dele possuir 96 megas, aproximadamente esse arquivo de imagem em 30 metros, quando eu comparo com o tamanho do arquivo pancromático, vejam que de 30 para 15 a coisa não dobra de tamanho, né? Ela praticamente aumenta 4 vezes.
Porque para eu fragmentar um pixel de 30 metros, eu tenho que fragmentá-lo em 4 partes. Consequentemente, a minha matriz de dados, uma imagem nada mais é do que uma matriz, com informações contidas em cada célula, ela aumentou 4 vezes. Por isso, o tamanho do meu arquivo também aumenta 4 vezes para a banda pancromática, tá? Banda 9, que é uma banda focada apenas na questão atmosférica, tá? E as bandas 10 e 11, que são as bandas termais, tá? Isso aqui é interessante para quem quer trabalhar com informações de temperatura de superfície, essa questão da influência de ilhas de calor, tá? Coisas nesse sentido. No nosso caso, nós vamos trabalhar das bandas 1 a 7 e a banda 8 para realizar a fusão para otimizar a resolução espacial dessas outras bandas. E além dessas bandas dos arquivos de imagem, existe uma série de outros arquivos, só que o mais interessante vai ser esse arquivo aqui, ó, que termina com MTL. Ele é um TXT. Tá? Ao abrir esse arquivo, tá? Esse aqui é o arquivo aberto, vocês provavelmente vão abrir no bloco de notas. Eu tenho um outro programa específico que eu gosto de utilizar, é o Sublime Text, para abrir arquivos de texto. Tá? Por isso essa aparência. Então esse é o arquivo de metadados. Os metadados eles apresentam todas as informações técnicas relacionadas a esse conjunto de dados. E daí o porquê da nomenclatura desse arquivo ser essa daqui, que eu estou destacando para vocês, tá? Que é aquela que veio no arquivo zipado. Iniciando pelo L, o L vem de Landsat. Tá? O C ele já corresponde ao que? Vou mostrar aqui para vocês. A segunda letra após o L, ela faz referência ao tipo de sensor cujos produtos estão disponíveis naquele arquivo. Neste caso, aqui é o C, né? Então o C ele refere-se aos sensores OLI e TIRS, ou seja, eu tenho dados ali óticos e termais. Tá? Se vocês tivessem baixado aquele level 2 da coleção 2, que ele só tem dados óticos, ele viria com LO. Tá? Próximo passo, 08 faz referência ao Landsat 8. Tá? O underline ele é sempre utilizado como separador da nomenclatura do arquivo. Tá? L1TP, o que é L1TP? Tá? Vamos voltar àqueles arquivos de informação sobre o dado. Tá? E quando a gente fala de L1TP, deixa eu só abrir aqui para vocês. Ele apresenta ok, está aqui. Ele refere-se a, digamos, a qualidade do processamento, tá? L1TP refere-se a Level 1 Terrain Precision, ou seja, a precisão do terreno de qualidade Level 1. Porque quando esses dados eles são processados pelas antenas, pelas estações de recepção aqui em superfície, esses dados levam em consideração também a variação do terreno, tá? Para não ficar uma imagem que dê um aspecto, muitas vezes, um aspecto chapado, sem mostrar muitas vezes também um sombreamento relacionado ao terreno. Tá? Então, o terreno em si ele é considerado. E esse processamento ele passa pelo que eles chamam de tiers, ou como se fossem níveis. Tá? Tem o Tier 1, Tier 2 e esse Real Time. O Real Time a gente desconsidera para a nossa finalidade porque é uma coisa em tempo real que não foi processada, calibrada, tá? Ela é disponibilizada em tempo real, mas sem uma série de processamentos. Então o L1TP está dizendo que essa imagem é uma qualidade level 1 com relação à precisão do terreno.
Seria a imagem ideal para trabalhar, tá? Agora, underline, né? Agora a gente tem esse número aqui, 217.064. O que é esse número? Isso aqui a gente chama de path row. Path, caminho, né? Row seria a linha. No caso do sensoriamento remoto, path row, trazendo para um português, seria órbita ponto. Tá? Em português nós chamamos de path row de órbita ponto. Mas o que é path row? Vou abrir aqui o Google Earth para vocês e alguns de vocês talvez já tenham notado que as imagens Landsat elas aparecem mais ou menos inclinadas. Elas não são um quadrado perfeito, tá? Vejam aqui que esse é um grid, tá? Mostrando as órbita pontos do do satélite Landsat aqui para o Brasil. E as imagens são inclinadas. Por quê? Porque a órbita é inclinada. Cada órbita ela passa aqui ao centro, tá? De cada uma dessas colunas inclinadas. Isso seria a órbita ou o path. Tá? E o que seria o row? Seria dentro de cada uma dessas órbitas as linhas, tá? Ou os quadradinhos que vocês estão visualizando aqui, essas quebras, tá? Então, voltando ao nosso documento, 217.064 significa que é a órbita 217.64 ou PF 217 row 064. Dando um zoom aqui nos nossos dados, eu tenho que minha órbita ponto 217.64 seria justamente essa, tá? Por que que isso aqui é interessante? Você às vezes literalmente decorar qual é a sua órbita ponto. Digamos que você está trabalhando com um monitoramento por sensoramento remoto, fazendo uma análise temporal, tá? E você precisa estabelecer uma série de dados onde você vai utilizar sempre a mesma cena, tá? Sempre esta cena, sempre essa mesma órbita ponto, porque o local do fenômeno que você está investigando está localizado nessa órbita ponto. Em que situações isso é muito comum? Para estudos, por exemplo, de evolução costeira, de erosão, de análise desta dinâmica, tá? Então, sabendo que você está, por exemplo, realizando estudos ao longo da linha de costa do município de Capuí, e você sabe que ele está inteiramente dentro da órbita ponto 216.063, você pode, lá no Earth Explorer, dentro dos critérios de busca, fazer uma busca diretamente na órbita ponto. Deixa eu só localizar aqui para vocês. US Features, World Features. Path Row. Eu não tô. Antes essa opção era localizada aqui. Deixa eu só fazer aqui um exemplo, tá? Eu vou tentar localizar aqui um conjunto de dados Landsat 8 e talvez ele esteja aqui em critérios adicionais. Tá aqui. É porque antes eles ficavam aqui em critérios de busca. Então agora eles estão em critérios adicionais, tá? Eu tenho aqui meu path row, então eu posso adicionar, por exemplo, que eu quero o meu path de 216 e o meu row de 063. Eu não preciso nem fazer aquele retângulo de busca, dar um zoom na área, porque eu já sei que esse é meu path row, tá? Indo para os resultados, aqui está. Ele está sempre na órbita ponto ou path row, tá? Lá de Capuí. Aqui está. Então, a utilidade do path row, além de codificar, né, de entender de onde é esse dado, é justamente também facilitar às vezes uma busca, tá?
Continuando, mais um underline para separação do tipo de dado associado à nomenclatura, nós temos essa primeira data. Tá? A data ela é escrita sempre em ano, mês e dia. Então aqui é a data de 20 de setembro de 2019. Que data é essa? Essa é a data de aquisição. Então, em 20 de nove de 2019, este dado foi adquirido. O sensor imagiador ele passou embarcado no satélite nesta data e fez a aquisição do dado. E esta data em seguida, 220.08.26. O que seria isso? Essa é a data em que esse dado foi reprocessado. Por que ele foi reprocessado? Porque ele faz parte da coleção 2. A coleção 2 ela teve como objetivo esse reprocessamento de dados. Por isso, o conjunto de dados de vocês vai aparecer com essa nomenclatura. Tá? E o que seria esse 02 depois da segunda data? Justamente o número da coleção. Tá? Coleção 2. T1 seria o Tier 1, que é a categoria da coleção. Tá? E continuando aqui a navegar pelo metadado, vocês vão ver aqui o nome das bandas, né? B1, B2, B3, todas as bandas, tá? Nós temos aqui algumas informações com relação a, tá aqui, ó, path, row, a orientação, a nadir, tá? Data de aquisição, a data em que esse dado foi adquirido, essa é a data no centro da cena, tá? Uma série de outras informações técnicas, o azimuth solar, elevação solar, tá? O datum, que está em WGS 84, lembrando que WGS 84 e Sirgas 2000 são datums praticamente idênticos, tá? Eles são geocêntricos, significa que eles partem do mesmo centro teórico, tá? Para sua construção. Tá? Olha, o tamanho da célula do arquivo pancromático, 15 metros de lado. O tamanho da célula dos dados óticos, que é 30 metros. Tá? O tamanho da célula dos dados termais, também 30 metros. Tá? E as coordenadas em que a imagem inicia e termina. Tá? Então tem toda uma série de informações técnicas aqui associadas. E aqui a gente tem uma informação de radiância. Temos informações de radiância e reflectância. Tá? A radiância ela é diferente da reflectância. Tá? Quando a gente fala de radiância, a gente está falando, deixa eu mostrar aqui para vocês, radiância e reflectância. Tem uma fórmula bem prática. Tá? Quando a gente fala de radiância, ela é a densidade de fluxo que deixa um elemento de área da superfície do terreno e que se propaga em direção definida por um cone elementar de ângulo sólido contendo aquela direção. Significa basicamente o que? Tá? Isso simplificando. É a radiação que incidiu na superfície, tá? Interagiu com o material, parte dessa radiação foi absorvida, parte foi transmitida e parte foi refletida de volta para o sensor imagiador. Então, essa é a radiância. Quando nós falamos de reflectância, ela já é a razão dessa energia que deixou a unidade no terreno, tá? No caso a radiância, e a quantidade da energia que incidiu naquela área, que é a irradiância. Então a reflectância ela é uma razão da energia que saiu do corpo, né? Da energia que interagiu e que foi refletida de volta, para com a energia que incidiu. Como ela é uma razão, ela é dada em porcentagem. Dada em porcentagem, nós simplificamos a ela ser dada uma informação de 0 a 1. Tá?
Quando nós trabalhamos com dados corrigidos espectralmente, do ponto de vista de influência atmosférica, nós vamos trabalhar com a conversão dos dados para reflectância. Tá? E aqui nós temos essas informações da radiância e da reflectância. Tá? Esses dados serão utilizados para fazer o processamento da correção atmosférica. Tá? E além de uma série de outros dados, tá? Essas constantes K1 e K2 elas são usadas para a conversão dos dados termais, para podermos visualizar os dados em graus Celsius. Tá? Então, basicamente, seria isso. O arquivo de metadados contém todas essas informações técnicas. Mas é interessante conhecer de onde vêm as informações, o porquê da nomenclatura, tá? Para vocês compreenderem mais o que vocês estão fazendo. Tá? Nas próximas aulas, nós vamos aí sim começar propriamente o pré-processamento dos dados, tá? E aí nós vamos utilizar o QGIS.